Bom dia, irmãos. Leitura continuada do Salmo. Vamos para o Salmo 26 hoje pela manhã, continuando assim a exposição do primeiro livro do Salmo. Salmo de número 26. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa, e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações. Bendirei o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua voz que já soa. E agora, Senhor, interprete-a para nós, pois dela, do conhecimento dela necessitamos, Senhor. Seja com o teu povo, para que ouçam o que o Senhor tem a dizer. Em nome de Cristo. Amém. Em uma geração centrada no homem, o individualismo é prevalecente. Isso faz com que os relacionamentos eles girem em torno dos próprios interesses, uma moeda de troca, desvalorizando o outro. E uma vez que pessoas se tornam objetos de interesse, só servem enquanto tiverem algo a oferecer. Depois de esgotadas, outras serão usadas. Todavia, é preciso dizer que os homens são assim, em consequência do falso relacionamento com Deus. Lembra de Jó? O diabo, ele questionou a devoção de Jó, acusando Deus de enchê-lo de bênçãos. É verdade que os fatos, eles provaram o contrário. Entretanto, a denúncia do diabo, ela é real. Os homens buscam a Deus não pelo que ele é, mas pelo que podem obter dele. Na mesma história, a mulher de Jó, por exemplo, é o ícone deste tema. Diante das perdas, sugeriu ao marido que amaldiçoasse a Deus e morresse, revelando assim que, em parte, o diabo estava certo. Os homens, muitas vezes, adoram a Deus não pelo que ele é, mas pelo que ele pode proporcionar. A mulher de Jó, quando perdeu tudo, logo tratou Deus indevidamente. Se Deus não oferecia mais nada, assim como as amizades, logo toda a devoção foi desfeita. E esta é uma mensagem de alerta para nós. Sinto que a igreja parece trilhar esse mesmo caminho. Lembro que, em razão da pandemia, quando fomos proibidos de nos reunir,
Alguns diziam que saudade da comunhão e dos cultos. Porém, quando tudo voltou ao normal e a vida pôde ser vivida sem restrições, a comunhão passou a ser secundária e o culto, por exemplo, desvalorizado. E por que isso acontece? Acontece porque não há relacionamento consistente com Deus e, consequentemente, com a igreja. Ora, enquanto estavam proibidos de sair, viajar, lembraram que existia culto e igreja. Depois que as coisas normalizaram, estão desaparecidos. É porque o relacionamento com Deus é fantasioso, vazio, inconsistente, dependente, pela metade. É só uma questão de interesses. O Salmo 26, ele é a oração de um justo em dificuldades. Não sabemos precisar o contexto, não há como provar, mas pela estrutura, pelas palavras, pelo vocabulário usado por Davi, ele estava sendo acusado injustamente. E para defendê-lo, Deus foi invocado para julgá-lo e comprovar sua inocência. E esta invocação exige de nós atenção, porque Davi não era como aqueles que diziam saudade da comunhão e do culto. A devoção dele era real. E o seu testemunho prova isso. Ele vivia um relacionamento consistente com o Senhor, rejeitava aquilo que era mal e tinha presença cativa na congregação e no culto. Ou seja, nós não vamos ver orações interesseiras, mas orações de um coração devoto. E em dias interesseiros, onde os relacionamentos são meros interesses, o Salmo 26 mostrará que a fé genuína produz relacionamentos consistentes. Vamos ao Salmo para tentar entender um pouco como isto está revelado na palavra do Senhor. Verso de número 1 ao verso de número 3, como você mesmo leu, o rei, ele está clamando por justiça divina. Faze-me justiça, Senhor, e isto diante da sua integridade, pois tenho andado na minha integridade. Injustas acusações estavam sobre ele. E esta é a máxima do inimigo: acusar é sua causa, seja uma acusação verídica ou não, mas ele ama acusar. E é neste cenário que as coisas importantes nos são reveladas. Observe mais uma vez o Senhor aí em letras gigantescas, o nome pactual, para enfatizar novamente um Deus que se relaciona com o seu povo. Mas sem perder de vista esta graça que se relaciona, o Salmo nos aponta para um ponto importantíssimo. Já vimos no decorrer das exposições dos Salmos, por exemplo, o Salmo 14, a condição pecaminosa do homem, assim como o que Deus espera dos seus servos, em contraste com eles, no Salmo 15, para nos mostrar que a graça pactual, o amor de Deus, que faz ele se relacionar com o seu povo, imprime também em nós um relacionamento com o Senhor. Assim como Deus se estende até nós, devemos ir até Ele, dispondo nossas afeições. É uma recíproca relação. E neste ponto o rei se revela um forte exemplo. Ele estava sendo acusado, e o contexto mostra
que as acusações eram perturbadoras, pois estavam causando angústias. Mas a sua integridade era incontestavelmente o testemunho de sua inocência. O rei, ele era íntegro. E como você lembra bem, nas exposições de Gênesis, integridade significa alguém que viveu uma vida plenamente devota, uma vida prostrada de coração, com inteireza ao Senhor. Não é uma devoção fantasiosa, interesseira como a mulher de Jó, ou como aquela devoção que só se manifesta no período de pandemia, mas é uma vida inteira de dedicação. Isto faz Davi ousar em sua petição. Quando, nos versos de número 1, 2, principalmente o número 2, quando ele pede: examina-me, prova-me, sonda o meu coração, está a submeter sua vida aos olhos mais puros. Ele não está pedindo a opinião de um mero mortal, que simplesmente enxerga as aparências, mas de um Deus que enxerga tudo e conhece até aquilo que é desconhecido de nós. Mas para o rei não havia problema, pois sua vida era caminhar na verdade. Ele seguia seus passos na lei de Deus. E aqui temos a característica do verdadeiro relacionamento. O relacionamento com Deus é baseado na obediência aos mandamentos. A verdadeira devoção é obediente. Não segue seus próprios caminhos, seus interesses. Mas um dia, ou em dias em que o mundo diz que ama a Deus, as ações testemunham o contrário. Não é o caso do rei. O que ele diz, ele prova. Versos de 4 a 8, está esta prova. Todo o salmo recorda, nesta parte, o Salmo 1 e o 15. Se espera que os filhos do pacto vivam uma vida de oposição ao mal, que desprezam todo vínculo, grupo, toda influência ímpia. E acabamos de ler que este é o testemunho de um rei devoto. Sua devoção está comprovada pelo fato de que não se misturava com aqueles que não amavam o Senhor, mas que amavam outras coisas. Ora, se seu caminho era florido pelo jardim da lei de Deus, não estava sobre seus ouvidos, como ele mesmo diz, os conselhos maus. Isso nos faz refletir e entender que não podemos nos relacionar com Deus e com as coisas do mundo ao mesmo tempo. Devoção implica em exclusividade. E esta exclusividade se reflete na adoração pública. Ele não é daqueles que faltam o culto. Pelo contrário, ele sempre está no templo, como ele diz, entoando louvores, se purificando, expressando as maravilhas do Senhor, tratando a casa do Senhor com respeito,
devoção e, como ele mesmo diz, o lugar mais desejado de sua alma. Devotos sabem o significado do culto. Já os homens maus não sabem o que significa culto nem a casa de Deus. Eles pouco se importam com isso. Não há significado nenhum para eles. É pura perda de tempo. Ou seja, cultuar distingue os devotos dos homens ímpios. E Davi mostra que ele não era como os maus, pois o seu testemunho público, genuíno, está diante dos olhos do Senhor. E então o rei vai nos lembrar de algo importante, verso 9 e verso 10. Quando o rei diz: não colhas a minha alma quando os pecadores, está em vista aqui que haverá sobre o mal o juízo. O mal, inevitavelmente, receberá a justa retribuição. E não pode ser diferente. Quem não anda na verdade, que não ama a Deus com integridade, que não ama a Deus com inteireza, não pode ter os benefícios da verdade. Pelo contrário, os sanguinários, os criminosos, os subordinadores, julgados serão com base na impiedade praticada. Diferente do rei, ele era íntegro. E aqui você pode perguntar: como ser ele íntegro se ele pecou inúmeras vezes? Eis o segredo: integridade não é sinônimo de imunidade. Um coração disposto está passível a erros, e muitos erros. Contudo, os erros não modelam sua vida, são acidentes que não mudam a disposição do coração, são pecados que não mudam o trajeto, mas que simplesmente criam feridas. Por isso, ele diz: minha integridade é real, pois apesar de meus pecados, eu fui um homem devoto, que teve sempre como fundamento a verdade, e consequentemente, seu destino não será o mesmo que os homens maus. Por isso, a nota final deste salmo é uma explosão de confiança. Davi sabe que Deus julgará sua causa com compaixão. Verso 11 e 12 ele diz: quanto a mim, porém, novamente ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei ao Senhor. Enquanto os homens maus continuarão seus caminhos, o rei continuará em sua devoção. E veja que coisa interessante. Apesar de todo o seu testemunho, ele tem a consciência que no final de tudo é a compaixão de Deus quem livrará. Ou seja, apesar de toda a sua devoção sincera, Deus sempre será favorável por causa do seu amor, não por causa de nossas obras. Isto é, com Deus ninguém barganha, embora pensem que seja possível. E com isso, Davi diz: eu vou estar firme, seguro, com a congregação, cantando ao Senhor. O culto é o lugar de corações devotos e gratos pela compaixão do Senhor. Isto nos leva a pensar e aplicar. Primeira coisa que devemos entender neste salmo: integridade e verdade. Não existe vida devota sem obediência aos mandamentos.
Não existe intimidade com Deus quando não se segue a lei de Deus. Não existe relacionamento com Deus quando tememos mais os homens do que as palavras do Senhor. Não existe relacionamento com Deus quando seguimos os nossos próprios caminhos e abandonamos os caminhos de Deus. Não existe integridade quando quem manda nas nossas vidas somos nós mesmos e não o Senhor. João escreve a carta à igreja e diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Ou seja, integridade e verdade não se separam. Nós não fomos convidados a ter um relacionamento com Deus conforme a nossa moldura, conforme os outros pensam que deve ser, conforme os outros acham que devemos fazer, conforme aquilo que as pessoas pensam. Não. Davi, ele pôde dizer ao Senhor que era íntegro de coração, porque seu coração estava debaixo dos mandamentos do Senhor. Segundo lugar, Davi nos mostrou que a devoção verdadeira congrega e cultua publicamente. Não existe devoção quando se negligencia a santa convocação do Senhor. Não existe relacionamento quando não obedecemos o chamado de Deus para adorá-lo. Ora, desde o Éden a sua voz soou sobre este assunto. Ele criou todas as coisas e no sétimo dia descansou, para que a criação olhasse para as coisas criadas e contemplasse o Senhor dela. Foi uma oportunidade dada por Deus de dizer à criação: se curve a mim, dedique-se a mim. No entanto, parece que hoje vidas devotas contrastam com adoração, com congregação, com culto público. Por isso, o autor aos Hebreus não mede esforços a dizer: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. E isto não é um elogio. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, você, atente, que vem o dia, e o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. E vimos, já explicamos aqui este texto. Deixar de congregar não é simplesmente deixar de ir à igreja. Deixar de cultuar não é simplesmente deixar ou faltar um culto. Aqui há muito mais do que isso. Não congregar, não cultuar, é rejeitar o próprio Senhor da igreja. Por isso, não há integridade quando se rejeita o convite do Senhor para adorá-lo. Terceiro, temos uma promessa. Davi nos mostra que vidas íntegras terão a justiça divina. A justiça não no sentido da ira, mas a justiça no sentido de justificadas. Porém, ao contrário disso, homens maus
gente falsa, hipócrita, malfeitores, ímpios, sofrerão as duras perdas da condenação. Apocalipse 22:15 foi enfático. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, todos aqueles que rejeitam, que não obedecem, que não se curvam à verdade de Deus, receberão o juízo. Mas, ao mesmo instante, Davi nos mostrou que Deus é fiel e justificará aqueles que viverão em obediência, ou que vivem em integridade, aqueles que submetem, aqueles que não servem aos homens, aqueles que não andam conforme o conselho dos homens, aqueles que não vivem do eu acho, eu penso, eu imagino, mas aqueles que vivem algo concreto, uma lei que guia, uma lei que ordena, uma lei que restaura, uma lei que purifica, uma lei que ilumina. Este sim será justificado. E como vimos, apesar de suas falhas, não é à toa que Paulo escreve: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. Por isso, ainda que por causa da verdade o mundo ou o mal venha nos caluniar, devemos confiar que o Senhor justifica, e de que o Senhor sonda, de que o Senhor examina, e que somente Ele tem a palavra final sobre o seu povo. Concluo. Não seja como os homens e a mulher de Jó. Seja confiante. Viva um relacionamento verdadeiro com Deus, não baseado no que você pensa, no que você acha, mas no que Deus diz. E assim, você não será um devoto, alguém que tem um apreço por Deus, pelo que Ele faz, mas sim, se tiveres como Deus o teu guia, serás um devoto, o íntegro, um adorador, pelo que Deus é. Te louvo, Senhor. Obrigado. Em nome de Cristo. Amém. Eu quero convidar o pastor Arlindo.